como eu comentei com vocês, o último assunto que a gente vai ver é esse que a gente está vendo hoje, ok? Na segunda-feira a gente faz a prova P2 e depois tem a sub, tá? Então, pessoal, vamos trabalhar nesse sentido. Só um minutinho, pessoal, vou precisar carregar o computador aqui, que senão ele vai baixar a bateria. Só um minutinho, pessoal. E aqui, acho que ele tá carregando. Então, pessoal, nós falamos sobre a constante de engenharia, tá? A ideia agora é fazer um exercício, trabalhar na questão da aplicação desse assunto, né? Então, a gente, basicamente, só para a gente situar, né? E direto ao ponto que nós falamos na aula passada, como obter as constantes de engenharia de um laminado, né? Então, se a gente imaginar desde o início do curso, lá na micromecânica, né, o que nós fizemos na micromecânica, por exemplo, né? O objetivo da micromecânica é justamente esse, é determinar as constantes, as propriedades do compósito em função das propriedades dos materiais constituintes. Eu tenho a matriz e tenho a fibra. Aí eu tenho a propriedade de rigidez e a propriedade de resistência da fibra. E da matriz também, tem a propriedade de rigidez e a propriedade de resistência. E aí nós criamos uma forma de justamente achar uma equação para obter a propriedade do compósito em função da propriedade do material constituinte, tá? Então foi isso que nós fizemos, ok? Então, na micromecânica nós estudamos as propriedades, obtivemos as propriedades, por exemplo, modo de elasticidade na direção 1 aqui, ó, longitudinal. Eu tenho aqui 39, né, o carbono epóxi, que é vidro e epóxi. Eu tenho todas as propriedades nos eixos principais de um laminado unidirecional, ou de uma camada apenas, né? E essas propriedades são tabeladas e podem ser obtidas através de ensaio. O carbono epóxi, que é o 177 gigapascal. Tem o E2, que é o modo de elasticidade da direção 2. Eu posso obter através de ensaio ou posso justamente usar a tabela. São valores tabelados do material. São propriedades mecânicas, né, de rigidez e as propriedades de resistência também. Ó. Tem o Poisson, que é a propriedade de rigidez também, né? Tem as propriedades de resistência, ó, limite de resistência longitudinal, atração, limite de resistência, a atração transversal na direção 2, tá? Limites de cisalhamento e tem as deformações também. Então foi isso que a gente viu na micromecânica e viemos trabalhando com isso também na macromecânica. Então, usamos essas propriedades, né, para obter, por exemplo, a matriz de rigidez, a matriz Q e assim por diante. Agora, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo agora é trabalhar com um laminado, com várias camadas, com diversos ângulos de orientação diferentes. Cada camada vai ter as suas propriedades, na direção 1, na direção 2, mas o objetivo agora é obter a propriedade do laminado como um todo, com muitas camadas. Então, como que a gente faz? A gente usa essa abordagem, né, que foi comentado com vocês na segunda-feira, que é baseado num fluxograma, né? Eu mostrei para vocês, tem um fluxograma para obter essas propriedades, que é esse fluxograma que eu mostrei para vocês, né? É esse aqui, ó. Então, como que a gente obtém as propriedades de engenharia, né? Vamos dizer assim, dos laminados multidirecionais? Um
laminado com várias camadas, com vários ângulos de orientação diferentes. Então, primeiro, a gente obtém as propriedades, as constantes de engenharia do laminado unidirecional, que é o normal, que a gente vem fazendo aí desde o início do curso. É o E1, E2, Uni12, G12, um sistema de coordenadas principal. Cada lâmina tem suas propriedades. Né? Isso aqui é tabelado, é ensaiado, eu sei isso daqui. E aí, o que eu vou fazer? Com essas propriedades, eu vou construir a matriz Q, a matriz de rigidez, no sistema de coordenadas local, nos eixos principais, 1, 2, que é aquela matriz que a gente obteve lá. O Q11, Q12, Q22 e o Q66. Tem que obter essa, porque a partir dessa eu vou calculando as outras, né? Então tem um laminado lá, 0, 90, 45, menos 45, 90, etc. A partir dessa camada, eu vou olhar para as outras camadas, todas as camadas, eu vou olhar o ângulo de orientação de cada uma delas. Ah, se é 45, menos 45, se é 30, se é 60, se é 90. E aí, com as equações de sai pagando, eu vou obter a matriz Q de cada camada. É o que a gente já fez também em vários exercícios, né? Vou usar o ângulo θ e vou calculando a matriz Q de cada camada, né? Aí, uma vez que eu obtive a matriz Q de cada camada, eu vou determinar as coordenadas Z de cada camada, que é, aqui no livro do Daniel, ele chama de H, no livro do Jones ele chama de Z. As coordenadas Z de cada camada, que a gente já fez lá. Né? Para que eu vou usar isso? Com as matrizes Q de cada camada e as coordenadas Z de cada camada, que o Daniel chama de H, a gente vai calcular, no caso aqui, a matriz A. O que é a matriz A? A matriz A é a matriz de rigidez e extensão, que a gente calculou lá na teoria clássica da laminação. E com a matriz A, eu vou inverter a matriz A, inverto ela, e obtenho uma matriz A minúsculo, que eu posso chamar, é uma espécie de matriz de flexibilidade, e com essa matriz eu consigo calcular as constantes aqui, ó, do meu laminado agora. Por quê? Essas constantes são determinadas a partir da matriz A. E a matriz A, ela leva em consideração as matrizes Q de todas as camadas. Então, eu obtenho as constantes de engenharia do meu laminado inteiro, agora, com várias camadas, independente dos ângulos de orientação. Então, eu vou ter um E barra X, um E barra Y, um G barra XY, assim por diante. São as constantes de engenharia do meu laminado agora, e não mais de um laminado unidirecional ou de uma camada apenas. Eu vou saber qual que é a rigidez daquele laminado num eixo X com várias camadas, 0, 90, 45, menos 45. Então, essa é a metodologia, o fluxograma para obter essas propriedades, tá? Então, isso que a gente viu lá na aula de segunda-feira, e agora a gente vai destrinchar o exercício aqui de uma forma mais detalhada, para a gente entender realmente como é que funciona isso, né? Então, tudo é baseado na teoria clássica de laminação. Nós temos as relações entre as tensões e as deformações. Como eu tenho um laminado agora, eu posso escrever as equações constitutivas para cada camada, e para cada camada eu vou ter as deformações epsilon em cada camada, né? Mas como eu tenho várias camadas, eu posso escrever que essa deformação epsilon é a deformação do plano médio do laminado, que é aquele plano que passa bem na metade da espessura, mais Z, que é a coordenada na vertical, vezes o kappa, que é a curvatura. Eu consigo reescrever as equações constitutivas. Como agora nós vamos considerar que existem propriedades diferentes, então para cada camada a distribuição de deformação ela é linear pela hipótese básica que nós consideramos na teoria clássica de eliminação, e o modo de elasticidade depende do ângulo de orientação, né? Eu posso ter uma rigidez maior se, por exemplo, essa camada tiver a 0 graus. E eu posso ter uma rigidez menor
se essa camada, por exemplo, tiver a 90 e assim por diante, né? Então, como as equações constitutivas elas são determinadas de acordo com o produto entre a propriedade de rigidez e a deformação, as tensões vão variar dessa forma, né? Elas vão variar de forma linear dentro da camada, mas não necessariamente eu vou ter uma distribuição, eu posso ter uma diferença de tensão, uma descontinuidade na variação da tensão de cada camada, justamente por causa da diferença entre as propriedades de rigidez, certo? Então, basicamente, essa é a ideia, né? Quando eu tenho camadas com propriedades diferentes devido ao próprio ângulo de orientação da fibra. E aí a gente reescreveu as equações, né, numa forma matricial, os esforços, né, os esforços do plano de extensão e cisalhamento e os momentos fletores e de torção. E nós usamos a convenção de sinais do livro do Jones e reescrevemos as equações dessa maneira aqui, né? Então, é tudo baseado naquele conceito que a gente viu, né? Então, nós achamos aqui 6 equações, né, que relacionam os esforços de extensão no plano. A matriz A é uma matriz de rigidez, a extensão. O epsilon é a deformação do plano médio do laminado, bem lá no meio do laminado. A matriz B é uma matriz de acoplamento. E o kappa, que é a curvatura, né, que na verdade, o kappa é 1 sobre o raio de curvatura, que nós vimos lá nas aulas anteriores. E os momentos fletores de torção, eles são calculados a partir da matriz B, que é uma matriz de acoplamento, vezes o epsilon, que é a deformação do plano médio do laminado, mais a matriz D, que é uma matriz de rigidez da flexão, vezes o kappa. É o mesmo sisteminha de equações. Aí, o que nós vimos? Nós vimos que cada componente, cada coeficiente da matriz A pode ser calculado através desse somatório, né? É como se eu tivesse N camadas, e para cada camada eu vou calcular a matriz Q, e para cada posição da matriz Q, eu vou pegar o coeficiente e vou multiplicar pelo ZK menos ZK menos 1. Então, por exemplo, para a camada 1, vou ter o Z1 menos Z0, e vou multiplicar pelo elemento, o coeficiente Q da matriz Q, né, de cada camada. Eu vou para a camada 2, vai ser Z2 menos Z1, vezes o Q da camada 2, assim por diante. A matriz B é a matriz de acoplamento, é praticamente a mesma equação, só que eu vou te multiplicar por meio aqui, e as coordenadas Z vão estar elevadas ao quadrado. E a matriz D, que é a matriz de rigidez, flexão e torção, eu vou multiplicar por 1/3 aqui, e os componentes aqui vão estar elevados ao cubo, certo? É a mesma coisa que a gente viu. Outra coisa interessante aqui é a matriz A, né? Aqui ele está bem detalhado. Eu tenho os 9 coeficientes, é uma matriz simétrica em relação à diagonal principal. E aqui eu tenho as coordenadas Z, né, do meu laminado. Tem um plano médio aqui do laminado. E a partir desse plano eu defino a minha coordenada Z0, que é a primeira que eu defino, né? Do plano médio, plano de referência, até a primeira camada. E o último Z é o ZN, depende da quantidade de camadas que eu tenho. Se tiver 10 camadas, é o Z10, e assim por diante. Aí, uma vez que eu defini esses dois, eu defino o Z1, o Z2, o Z3, assim por diante. E daqui para cá, a mesma coisa. Se eu definir que esse aqui é o Z10, eu defino o Z9, o Z8, e assim por diante. Como eu tenho a espessura de cada camada, eu consigo determinar essas coordenadas Z. Lembrando que a referência do livro do Jones, nós vamos considerar ele positivo para baixo. E aí eu jogo aqui no somatório aqui e vou calculando cada coeficiente da matriz A, certo? Eu faço a mesma coisa com a matriz B, é a matriz de acoplamento entre esforços no plano e curvaturas do plano médio, ou entre momentos resultantes de deformações do plano médio da placa, é uma matriz de acoplamento. É a mesma ideia, tem um somatório aqui, só que o Z agora está elevado ao quadrado,
e eu multiplico aqui pelo meio, 1 sobre 2 aqui, calculo a matriz B, e a matriz D também é a mesma coisa, né? Só que aqui eu vou multiplicar por 1/3, e os coeficientes D vão estar elevados ao cubo. Então tem que tomar cuidado aqui, pessoal, porque como o Z ele é positivo para baixo, então, eventualmente, todas essas coordenadas Z0, Z1, Z2 aqui vão estar acima do plano de referência, então vão ser negativos. Então, quando você eleva um valor negativo ao cubo, ele continua negativo, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer a continha. E aí, a gente define todas as coordenadas E, segundo a referência do livro do Jones, monta as equações e calcula a matriz A. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando em constantes, né? E aí vem o conceito de laminado simétrico, que a gente já viu esse conceito, né? O que é o laminado simétrico? É aquele que para cada camada, de um lado, o plano de referência tem outra camada idêntica, a mesma espessura, a mesma orientação, a mesma propriedade, no outro lado do plano de referência. Por exemplo, aqui, nomenclatura, né? Tem um laminado lá, é 0, tem uma camada 0, uma camada 45, outra camada menos 45. Eu uso a letrinha S para dizer que é simétrico. É como se eu estivesse passando o plano de referência aqui. Espelha para o outro lado, a nomenclatura total, tem uma camada 0, uma 45, menos 45, passou o plano de referência e espelha para o outro lado, menos 45, mais 45 e 0. E uma coisa interessante que acontece, que nós vimos já na teoria clássica de laminação, mas que a gente vai ver aqui de novo, é que o laminado simétrico, a matriz B vai igual a 0. Né? Ou seja, a matriz de acoplamento vale 0, significa que desacopla as equações. Né? E, logicamente, se o laminado for assimétrico, não existe relações de igualdade entre camadas acima e abaixo do plano de referência. Aí tem o laminado crossply, né, que a gente viu, se o laminado for simétrico e crossply, o que é o crossply? Crossply é o laminado que só tem camadas a 0 e 90. Aí é como se eu tivesse sempre num sistema de coordenadas local, né? Muda o eixo 1 para eixo 2 só, 0, 90. E aí esses termos aqui são iguais a 0, porque no sistema de coordenadas local, esses coeficientes da matriz Q são 0. Então, consequentemente, como a matriz A depende da matriz Q de cada camada, esses termos aqui passam a ser 0. E a matriz D, a mesma coisa. Aí, continuando, nós vimos os conceitos de laminados simétricos. O laminado simétrico, a matriz B vale 0, desacopla as equações. Então, é aquela mesma história lá que a gente viu, né, pessoal? Eu tenho os esforços no plano, né? O NX, o NY. O NXY é igual a matriz A, que é uma matriz de rigidez, a extensão, vezes o epsilon, que é a deformação no plano médio do laminado. Aí eu vou pegar, eu vou somar aqui a matriz B, que é uma matriz de acoplamento. Essa matriz B, ela acopla todas as equações, B vezes o kappa. Então, a matriz B, ora ela multiplica o kappa, ora ela multiplica o epsilon. Porque ela acopla as equações, né? Então, tem aqui a matriz M, né, os esforços, os momentos fletores de torção. Eu vou ter aqui a matriz B, que é uma matriz de acoplamento, vezes o epsilon. Agora, a matriz de acoplamento multiplica o epsilon, que é o plano médio, é a deformação do plano médio do laminado, mais a matriz D, que é uma matriz de rigidez, a flexão, vezes o kappa. Então, se o laminado é assimétrico, nós vimos lá na aula, né? Ele acopla as equações. É como se aqui, né, nesse sistema de equações, né, eu aplico uma carga de extensão no plano, tá? Aplico uma carga de extensão no plano, um NX, por exemplo, nesse sentido aqui, e devido à matriz B, o laminado é assimétrico, surge um kappa, né? Como se eu aplicasse uma carga aqui nesse sentido e o laminado sofresse uma flexão aqui. Por que que acontece isso? Porque o laminado não é simétrico.
ou seja, matriz B diferente de zero, então surge um capa aqui. Mesmo aplicando carga no plano, a estrutura vai sofrer uma curvatura. E aí, o que acontece se o laminado for simétrico? Aí a matriz B é zero, aí desacopla as equações. Pronto, aí fica tudo desacoplado. Então, se o laminado for simétrico, a matriz B vale zero, aí soma esse termo aqui e some esse termo aqui. Ou seja, a carga, né, o N, que é o esforço de extensão no plano, ele vai ser a própria matriz A, que é a matriz de rigidez, a extensão, vezes o epsilon. E o momento também, ó, o momento só vai estar relacionado com a matriz D, que é a matriz de rigidez, a flexão, vezes o kappa. Que é, o momento, na verdade, só vai produzir curvaturas. Aí fica desacopladas as equações. Então, no caso do laminado simétrico, N é igual a vezes epsilon e M é igual a D vezes kappa. Sumiu a matriz B. Desacoplou as equações. Então, se eu aplico carga de extensão no plano, só vai ter o epsilon, só deformação no plano. E se eu tiver momento aplicado, só vai ter curvaturas, sem acoplamento de equações. É o caso do laminado simétrico. E se o laminado for assimétrico, que eu comentei com vocês, né, que eu já passei uma atividade para os alunos fazerem no passado, né? Eu dei um laminado assimétrico, aí ele vai ter que calcular tudo. Ó, calcula a matriz A, calcula a matriz B, e aí você pode montar uma matriz 6 por 6, onde esses coeficientes que são os coeficientes da matriz A, esse aqui da matriz B, esse da matriz B e esse da matriz D. E aí você consegue resolver esse sistema como? É só inverter essa matriz. Se você inverter essa matriz, dado os carregamentos, você inverte essa matriz, multiplica, você tem as deformações, tá? É possível resolver esse sisteminha com ajuda aí de uma planilhinha eletrônica, você consegue resolver um sisteminha desse com 6 equações e 6 incógnitas. Só inverter. Você calcula a matriz B e a matriz D, inverte essa matriz 6 por 6, em qualquer sisteminha aí, eletrônico que você tiver, usa um computador, né, uma calculadora HP também inverte matriz, e aí você multiplica e resolve, dados os esforços, você calcula as deformações e os capas. É possível fazer isso. Se o laminado for assimétrico, porque se for assimétrico, a matriz B é diferente de zero. Aí fica tudo acoplado, certo? Mas dá para resolver isso aí. Se só construir essa matriz 6 por 6 aqui, aí dá para resolver, tá? Então, vamos para o que interessa. As propriedades de engenharia de laminados, como é que a gente define isso aí? Nós vamos partir de um laminado que é simétrico, a matriz B é igual a zero, mas ele é balanceado. O que é o laminado simétrico? É quando eu tenho uma camada idêntica, né? Acima do plano de referência tem outra igualzinha, idêntica, abaixo do plano de referência, na mesma coordenada, com mesma espessura, mesma propriedade, mesmo ângulo de orientação de fibras. E o laminado balanceado é aquele que para cada camada com ângulo de orientação mais θ, tem outro menos θ, certo? Então ele pode ser simétrico balanceado, ele pode ser balanceado e não ser simétrico, e ele pode ser simétrico e não ser balanceado. No nosso caso, agora a gente vai trabalhar, ele vai ser simétrico e balanceado, tá? Que vai acontecer algumas coisas interessantes aqui. Então, o que nós vimos na aula passada, se eu aplicar um carregamento NX aqui, num laminado simétrico e balanceado, se eu conseguir medir a deformação, por exemplo, através de um strain gauge, uma coisa, eu consigo calcular o EX. Esse aqui que é a propriedade que a gente quer, tá? O que é o EX? O E barra X é a propriedade, é o modo de elasticidade na direção X do laminado, com várias camadas, com vários ângulos de orientação. É essas propriedades que a gente quer.
né? Que é uma propriedade do laminado, por isso tem um barra em cima. É uma propriedade, vamos dizer assim, uma média aparente, né? E a mesma coisa para o Poisson, se eu conseguir medir o ε0x e o ε0y, que é a contração, o efeito Poisson, se eu dividir um pelo outro, eu tenho a propriedade do laminado. E a outra forma que eu posso calcular a mesma propriedade, vamos imaginar que eu não tenho como medir a deformação, se eu usar aquele sistema de equações, né, como ele é simétrico, balanceado, N é igual a vezes o epsilon, eu consigo obter uma equação aqui para o E barra X em função do coeficiente da matriz A, certo? Então, é 1 sobre a espessura do laminado, o AXX, menos o AXY quadrado sobre o AYY. E esse aqui é o Poisson, ó, do laminado, que é a espessura. Então, com isso, eu obtenho equações para obter as propriedades, as constantes do laminado. A mesma coisa na direção Y. Eu vou precisar dos coeficientes da matriz A. Isso que é aquele fluxograma que eu mostrei para vocês. E o cisalhamento também é possível calcular. O modo de cisalhamento do laminado é o ASS dividido pela espessura e tem os coeficientes de acoplamento, cisalhamento, né? Se ele for simétrico balanceado, que é o caso que a gente vai trabalhar aqui, esses coeficientes de acoplamento, eles são iguais a zero. E aí as equações, elas podem ser escritas dessa forma, né? Eu posso isolar o epsilon, que é a deformação do plano médio laminado, passar a matriz A dividindo para o outro lado, que ele chama, o livro do Daniel, ele chama de A minúsculo, é uma espécie de matriz de flexibilidade, né? Porque a matriz A é a matriz de rigidez, a extensão. Então, se eu inverter, é uma espécie de matriz de flexibilidade. E eu multiplico pelas cargas, laminado simétrico balanceado, e as tensões, né? No caso aqui, pessoal, essa equação aqui são válidas quando eu tenho apenas cargas no plano. Só o NX. Se eu colocar momento, aí muda essas tensões aqui, tá? Mas, se eu tiver só essas cargas MX, NY e NS, eu consigo calcular as tensões. Só multiplicar por 1 sobre a espessura do laminado, eu tenho as tensões, certo? Tensões médias no laminado. E aí eu consigo reescrever o sistema de equações e colocar aqui as propriedades, as constantes de engenharia já. Tudo certinho, tá? É a mesma coisa, se eu dividir pela espessura, eu tenho as equações constitutivas, a matriz de flexibilidade aqui, escrita em função das constantes de engenharia. Tá? Então, no caso do exercício, o que a gente vai fazer é calcular essas constantes aqui. Ok? Eu tenho equações para elas que são determinadas a partir das constantes da matriz A. Eu posso usar os coeficientes da matriz A, que é a matriz de rigidez, a extensão, ou eu posso inverter e calcular as mesmas constantes de engenharia usando os coeficientes da matriz A minúscula, que é a inversa dela. Certo? Então, foi isso que a gente fez, né? Agora tem um exercício aqui, eu vou passar rapidamente com vocês, que ele mostra o passo a passo de como a gente pode calcular essas constantes, né? No caso aqui, ele calculou só para o E barra X, então ele tem um laminado aqui, ó, tá vendo? Ó? É vidro, né? Vidro e matriz epóxi, fibra de vidro, matriz epóxi. Tem o E1, o E2, o G12 e o Mi12. A espessura de cada camada, 0,25. É um simétrico angle ply. Então, ele só tem camadas a 45 e menos 45. E é simétrico e balanceado também. Isso. E ele fala que a coordenada X, que é o que ele quer calcular a propriedade, ele coincide com 45 graus em relação ao sistema local, né? É como se tivesse o laminado aqui, e eu tenho camadas ou 45 ou menos 45, né? Então, vou ter uma camada vai estar 45, vamos dizer que é nesse sentido aqui, e a outra camada vai estar menos 45. Eu vou ter outra que vai estar 45 e outra menos 45. E aqui é o eixo X.
Então, ele quer saber qual que é a propriedade de rigidez na direção X desse laminado, com 4 camadas aí. Quanto que vale essa propriedade, né? Eu sei quanto que vale o E1, só que o E1 é no sistema de coordenadas local, né? Seria a rigidez na direção 1, na direção da fibra, de uma camada apenas. Como é que eu faço para determinar o E barra X? Então, a gente vai usar, ou a gente pode usar ou essa equação ou essa daqui. Só que para usar uma dessas duas equações, eu preciso determinar o quê? Eu preciso determinar a matriz A. E aí tem todo aquele processo, né? Que nós já fizemos. Então, eu começo com a matriz Q. A mesma coisa que a gente vem fazendo aí desde o início, né? Vou calcular o Q11, o Q12, o Q22, o Q66, que é a equação do Q11, varia em função das propriedades. O E1, E2 e o Ni12 eu tenho. O Ni21 eu calculo. É o E2 sobre E1 vezes o Ni12. Eu calculo o Q11 aqui, ó. Calculo o Q12. Tem aqui a equaçãozinha. Vocês estão cansados de usar essa equação. Calculo o Q22. E monta a matriz Q aqui, ó. Sistema de coordenadas local. Mas não é essa que eu quero, né? Eu quero a mais e menos 45. Aí você vai para as equações, sai pagando. Mudou aqui 45, eu estou falando da camada 1 e camada 4. São 4 camadas. Camada 1, 45. Camada 2, menos 45. Camada 3, menos 45. Camada 4, 45. Então, eu vou calcular esses 5 coeficientes. Usa as equações e sai pagando. Vocês também estão cansados de ver isso aqui, fizeram várias vezes. Calculo o índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4, o índice 5. Pronto. Com esses coeficientes U, eu vou calcular cada coeficiente da matriz Q. QXX, está aqui a equação, calculou QXX, QXY, QYY, vai calculando um por um, ó. QXS, isso aqui vocês já fizeram várias vezes, né? O QYS e o QSS, pronto. Calculei a matriz Q da camada 1 e 4, que estão a 45. Aí eu vou para a camada 2 e 3, que está menos 45. Mesma coisa, ó, calcula os coeficientes, joga nas equações, ó, o índice 1, o índice 2, o índice 2 está aqui, o índice 3 está aqui, o índice 4 está aqui, o índice 5. Aí com os coeficientes U, você calcula a matriz Q, QXX, XY, YY, vai calculando aqui, ó. É o mesmo processo que vocês já fizeram, né? XS, YS, SS, pronto. Só muda o sinal, né? De mais 45 para menos 45, muda o sinal aqui de alguns coeficientes. E aí, você obtém a equação, a matriz de rigidez, a camada 2 e 3, a menos 45. Aí você vai para o cálculo da matriz A. A matriz A é somatório. Para calcular a matriz A, eu preciso definir as coordenadas Z. Nesse caso é fácil, né? Ó, camada 1, 2, 3 e 4. Começa com Z0, ó. Plano de referência passa bem na metade do laminado. O primeiro coordenada é o Z0, ó. O plano de referência até a primeira camada. É duas espessuras aqui, ó. A espessura é 0,25. O Z positivo para baixo. Então, o Z0 ó, é menos meio. Duas espessuras é meio, negativo porque está para cima, que o Z é positivo para baixo. Aí eu vou para o Z4. Z4, sai do plano de referência até a última camada aqui, ó. São duas espessuras também, é meio positivo. Aí você só seguir a sequência, né? Se esse aqui é o Z0, esse aqui é o Z1. É uma espessura só, acima do plano de referência, menos 0,25. Se esse aqui é o Z4, esse aqui é o Z3. Uma espessura para baixo, 0,25. E o Z2 está aqui no meio, é zero. Como a gente viu lá na sala de aula, sempre que eu tiver um número de camadas que é par, a coordenada Z aqui no meio, né? Se eu tiver 4 camadas, o Z2 é zero. Se eu tiver 6 camadas, o Z3 é zero. E assim por diante. Justamente que o plano de referência passa entre duas camadas aqui. E aí é só montar. Isso que eu já mostrei para vocês, mas é o seguinte, como se eu tivesse
dividindo esse slide aqui no meio. As informações aqui embaixo dessa linha amarela, elas são informações que são utilizadas para montar a equação aqui em cima. Então, eu vou primeiro coeficiente da matriz A é o AXX. Aí você vai fazer o quê? Você vai abrir esse somatório aqui, ó. Como eu tenho 4 camadas, vai ter quatro termos esse somatório. Então, K igual a 1, então é o K vale 1, é Z1 menos Z0. Vezes o Q, XX da camada 1 aqui, ó. O Q, a matriz Q eu coloquei aqui embaixo para ajudar, né? A visualizar, né? Então, aqui é 45, ó. Então, essa matriz Q é da camada 1 e a camada 4. E aqui, menos 45, só muda o sinal aqui, ó, desses termos aqui, tá vendo? Muda o sinal desses termos aqui. E essa é a matriz Q da camada 2 e da camada 3. Eu coloquei aqui embaixo para você visualizar e montar a equação certinha aqui. Aí eu venho para o segundo termo do somatório, K igual a 2. Aí é Z2 menos Z1. Depois é o K igual a 3. Z3 menos Z2. Depois é o K igual a 4. Z4 menos Z3. Ó. E eu vou multiplicar o QXX da camada 1, esse cara aqui, ó. QXX da camada 2, esse cara aqui. QXX da camada 3 é igual a camada 2. E o QXX da camada 4, que é esse aqui também. Aí eu monto, ó. Z1, cadê o Z1? Ó, o Z1 tá aqui, ó. Menos 0,25 menos o Z0. O Z0 é menos meio. Menos com menos dá mais. Vezes o QXX da camada 1 tá aqui. Depois Z2 é 0. Menos o Z1. Menos com menos dá mais, 0,25 vezes o QXX da camada 2. O Z3 é 0,25, menos o Z2 é 0, vezes o QXX da camada 2, 17. O Z4 é meio, menos o Z3, 0,25, vezes o QXX da camada 4, que é esse aqui. É monta a equação, pessoal. Se você... Eu falei isso para vocês na aula, né? Se você prestar atenção aqui, ó, o que é isso aqui, ó? Isso acontece na matriz A. Menos 0,25 mais meio é 0,25. 0 mais 0,25 é 0,25. 0,25 menos 0 é 0,25. Meio menos 0,25 é 0,25, ou seja, é a espessura, né? Se eu tiver todas as camadas com a mesma espessura, a matriz A é um somatório da espessura vezes o Q de cada camada, né? Se eu estou com um AXX, vou pegar o QXX de cada camada. A espessura vezes o QXX de cada camada. Aqui. Como é tudo igual, né? As 4 camadas, o QXX é igual. Aqui. Aí somei, calculei todo mundo. Nesse caso aqui, eu não preciso mexer na unidade, né? Porque como eu estou calculando propriedade mecânica só, eu não mexi na unidade, deixei assim mesmo, certo? Lá, se você lembrar lá do caso anterior, a gente estava preocupado em calcular um sistema de equações, ele tinha que ter consistência na unidade, né? Eu mexi na unidade, aqui não precisa, tá? Aí você vai repetir o processo, ó, aí vira um processo iterativo aqui, ó. Aí você vai para o próximo termo da matriz, isso aqui não muda, né? Isso aqui é espessura. Espessura, espessura, espessura. Aí só multiplicar, ó, como é o AXY, vou pegar, ó. O AXY é esse termo aqui, ó. Camada 1 tá aqui. Camada 2 é igual, ó. Camada 3 é igual a camada 1. Camada 4 é igual a camada 1. Na verdade, a 2 é igual a 3 e a 4 é igual a 1. E aí ficou igual, né? Por quê? Porque 0,25, ó, você pega aqui a espessura é 0,25. Se eu somar 4 vezes, 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25 vai dar 1, né? Então, deu o próprio coeficiente da matriz Q aqui. E aí, repete o processo, o próximo termo.
repete o próximo termo, né? Que é o AYY. Faz a mesma coisa, esse aqui não muda. E aqui vai ficar o YY, que é esse termo aqui, é igual para todo mundo também, para as 4 camadas é o mesmo termo, faz a continha, aí vai dar ele mesmo. O AXS vai dar zero, né, porque ele é simétrico e balanceado, dá zero mesmo. Tá? Como esse aqui é positivo, esse aqui é negativo, tem 2 positivos, 2 negativos, soma tudo a zero. Por quê? Porque ele é simétrico e balanceado, para cada camada a um ângulo θ, tem uma outra camada menos θ. Então, soma tudo a zero, essas propriedades aqui, ó. Certo? Então, o AXS dá zero. E o YS também dá zero, ó. Soma tudo a zero aqui. Pronto. Aí você... O SS, que é o último, né? Que é o de cisalhamento aqui. Também é tudo igual. Multiplica pela espessura. Aí você tem a matriz A aqui, ó. Tem aqui a matriz A. Com a matriz A, eu posso calcular as constantes de engenharia, né? Que ele pediu, na verdade, o eixo X. Isso. Aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar, nesse caso aqui, eu fiz de duas formas, né? E você vai pegar a matriz A aqui. Nesse caso, eu inverti a matriz A, usei uma planilha e inverti, tá vendo? Ó, calculei a inversa. Você pode usar aquele método lá de calcular os cofatores, né? Vai dar um trabalho enorme, mas dá para inverter na mão. Ou então você usa uma planilha eletrônica para inverter isso aqui, tá? E aí você joga na equação aqui, ó. O E barra X é 1 sobre a espessura vezes o A XX, que é esse termo aqui, ó. Calculou, deu 11. E aí você pode usar outra equação para calcular o E barra X. Só um minutinho. Você pode usar a outra equação, peraí que eu deu uma travada no meu computador aqui. E aí você pode usar outra equação, pessoal, para calcular o AXX, o E barra X, desculpa. Aqui, calculei o E barra X, né? Deu 11,829. E aqui eu posso calcular também, né? Usando essa equação também dá. Ah, ficou ruim, né? Peraí, deixa eu ver que tá... Vou tirar, compartilhar novamente. Então, pessoal, basicamente essa é a ideia, né? Dessa análise de constante de engenharia, onde a gente consegue determinar as constantes do laminado em função das propriedades, né? Na verdade, o que a gente vem fazendo é usar esse sisteminha aqui, esse fluxograma, né? Só para a gente finalizar o exercício, peraí que o computador já matar a hora, que é esse aqui. Então, o que a gente faz, na verdade, é usar esse fluxograma. Ah, não tá dando certo aqui. Então, na verdade, ele faz isso, né? Nós calculamos a matriz A, tem toda a metodologia para calcular a matriz A, e aí, com a matriz A, eu inverto a matriz A e tenho a matriz A minúscula. Ou então, eu posso calcular o E barra X com essa equaçãozinha aqui, certo? É 1 sobre a espessura, eu vou pegar o AXX, que é esse termo aqui, menos o AXY, que é esse termo aqui, dividido pelo AYY, eu calculo do mesmo valor, logicamente do mesmo valor, tá? Então, é um exercício completo, né? Onde nós saímos das propriedades de cada lâmina e os ângulos de orientação, aí viemos trabalhando, né? No sentido de obter as propriedades do laminado. É exatamente esse fluxograma que nós fizemos, né? Ou seja, nós
Eu não estou conseguindo modo de apresentação. Então, nós saímos aqui da propriedade, né, de cada camada, calculamos a matriz Q no sistema de coordenadas principal, local, né? Aí nós usamos aqui o ângulo θ de cada camada. Com as equações que sai pagando, calculamos a matriz Q de cada camada. Aí nós definimos as coordenadas Z, no livro do Daniel ele chama de H, mas nada mais é do que as coordenadas Z de cada camada, o Z0, Z1, Z2, Z3, Z4. E calculamos a matriz A. No caso aqui, a matriz A já é suficiente. Com a matriz A, eu inverto a matriz A, obtenho a matriz A minúsculo, que é a inversa da matriz A, e com os coeficientes da matriz A minúsculo, eu calculo as constantes de engenharia aqui, ó. O E barra X, o E barra Y, e assim por diante. Então, pessoal, basicamente, com isso a gente fecha o nosso assunto, nosso curso, tá, pessoal? Então ele está mostrando aqui, mas ficou pequenininho, né? Então, qual que é a ideia agora, né? O próximo passo, pessoal, tem um exercício aqui, deixa eu ver. Esse aqui é um exercício mais básico. Então, qual que é o próximo passo, né? O próximo passo agora, como a gente combinou, nós teremos na segunda-feira uma provinha, P2, tá? Então, dá uma olhada nos exercícios. Eu não pensei como é que vai ser ainda, mas é bem provável que seja um assunto, uma questão bem básica, tá? Uma vez que vai ser presencial. Não se preocupe com as equações, eu vou colocar as equações lá na folhinha, que elas vão ajudar vocês, né? Como se fosse uma consulta, tá bom? E aí, no dia 24, a gente faz uma prova sub para quem perdeu, tá? E temos alunos com licença médica, etc. E daí, no dia 26, a gente faz o seminário, tá? Tem um seminário aí no dia 26 aqui, que eu criei um canalzinho, dia 26 e 31 aqui, seminário, e daí a gente finaliza o nosso curso, tá? Em paralelo, agora eu vou começar a corrigir e vou lançando as notas lá, vou lançando o gabarito, vocês vão acompanhando, se tiver alguma dúvida, a gente avalia. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, comentário, sugestão? Então tá bom, pessoal. Então, vamos seguindo aí, né? Segunda-feira a gente continua. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam, eu fico à disposição de vocês. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela presença, pela participação. Bom final de semana e até segunda-feira. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu.